Pare. Não role a tela. Fique exatamente aqui. Escolhido, essa parada não foi o algoritmo. Não foi um acaso. O que está acontecendo neste exato momento foi agendado pelo céu para encontrar você, sozinho, aí no seu quarto. Eu sei que a porta está fechada. E sei que você precisava que ela estivesse. Há um silêncio aí que está gritando. Uma solidão que pesa mais do que a ausência de pessoas. Você veio até aqui porque sentiu que essa quietude ao seu redor não é normal. Ela tem um propósito. E você está prestes a descobrir qual é. Esse cansaço que você sente nos ossos, que não sai com uma noite de sono, não é físico. É o peso de carregar um propósito que ainda não nasceu, lutando uma guerra que ninguém vê. É o esgotamento de sorrir durante o dia e desabar quando a porta do quarto se fecha. O seu corpo está apenas respondendo ao estado do seu espírito. Um estado de isolamento de altitude, onde o ar é rarefeito e cada passo exige uma força que você acha que não tem mais. E as decisões. Cada escolha se tornou um labirinto. Você vê os outros avançando, construindo, celebrando e você. Você está aí parado. Não por preguiça, não por falta de vontade, mas por uma paralisia espiritual. É como se existisse uma parede invisível entre você e o próximo passo. Uma hesitação que você não consegue explicar, que te impede de se mover na direção que o seu coração sabe que é a certa. Você está congelado no tempo, assistindo a vida acontecer do lado de fora da janela da sua alma. Até mesmo perto daqueles que você mais ama. A solidão te encontra. Eles falam, mas não entendem a profundidade do seu silêncio. Tentam ajudar, mas as palavras deles parecem vir de um mundo que já não é o seu. E essa distância dói, porque te faz sentir como um estranho na sua própria casa, um exilado na sua própria família. Você se cala para não ter que explicar a guerra que acontece aí dentro. E o seu silêncio é confundido com tristeza, com fraqueza, com distância. Mas não é nada disso. É preparação. Este vídeo vai revelar por que a sua fase mais solitária foi, na verdade, o seu maior treinamento espiritual. Vai te ensinar a discernir a voz de Deus, o suave sussurro, em meio ao barulho das vozes do arquiteto do isolamento. Eu vou te entregar um conjunto de orações de Satar para blindar a sua câmara secreta contra ataques de dúvida e inveja. Vou te provar que os seus maiores avanços e as suas maiores unções são forjados no secreto, longe dos aplausos. E, acima de tudo, este vídeo vai confirmar que você não foi esquecido, mas sim escondido de propósito. Você já sentiu que essa solidão que te cerca não chega apenas como uma ausência de pessoas, mas como um ataque espiritual planejado contra o seu propósito? E se essa sensação de invisibilidade for um sinal de que existe algo em você tão valioso, que o mundo espiritual precisa te isolar para tentar te neutralizar? Enquanto muitos tratam isso como depressão ou uma fase ruim, poucos percebem que o isolamento dos escolhidos não começa fora. Começa quando Deus coloca uma marca de construção sobre a vida de alguém. Mas, e se o motivo de você se sentir tão sozinho estiver justamente no que você ainda não aprendeu a fazer nesse lugar secreto? Agora pense comigo. E se tudo o que você atravessou até aqui for a resposta para aquela pergunta que há anos pesa no seu coração? Por que as minhas maiores batalhas são travadas em silêncio, longe de todo mundo? Foi ao perseguir essa mesma resposta nas Escrituras, no meu próprio deserto, que o Espírito Santo me conduziu até o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. É um escudo de entendimento espiritual. Uma ferramenta feita para quem deseja entender o propósito do seu isolamento, fortalecer sua mente contra o veneno da comparação e aprender orações específicas para blindar a sua mente, a sua casa, os seus caminhos e o seu propósito contra as invejas silenciosas que tentam paralisar aquilo que Deus começou em secreto. Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, o único problema é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela orações e direcionamentos que podem mudar a forma como você enfrenta a fadiga espiritual súbita, as conversas que drenam a sua fé
e as noites em que você se sente o único acordado no mundo. Não espere o silêncio se tornar ensurdecedor para buscar proteção. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhuma estratégia de isolamento do inimigo é maior do que a cobertura secreta que Deus pode levantar sobre você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual o sentimento de abandono foi a arma usada contra a sua vida. O que você está sentindo não é abandono, escolhido, é cobertura. O céu te colocou debaixo de uma sombra protetora, um esconderijo espiritual, onde o inimigo não tem acesso. Ele pode rugir do lado de fora, ele pode usar pessoas para te fazer sentir esquecido, mas ele não pode entrar no lugar secreto onde o Pai está te forjando. Esse isolamento é um casulo. E o que o inimigo mais teme é o dia em que você vai sair dele. Se essa palavra, se essa luz furou a escuridão do seu quarto agora e tocou o seu coração, existe uma forma de você fazer com que ela fure a escuridão de outros quartos também. Leve o seu polegar até o botão de curtir. Faça isso não por mim, não pelo canal, mas como um ato de guerra espiritual, declarando que essa luz não vai parar em você. Cada curtir é como acender uma vela em outro quarto escuro, para que outro escolhido, que se sente exatamente como você, encontre este vídeo. E sobre exatamente isso, sobre essa sensação de estar numa caverna, sobre esse sussurro que você anseia ouvir, sobre esse silêncio que te cerca, há um selo de 7 minutos que cabe exatamente dentro do tempo que você passa acordado de madrugada e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso livro digital de orações escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre o seu propósito. Eu preciso que você entenda a profundidade do que está acontecendo. Isso não é uma fase, é um processo. E em todo o processo de construção divina, existe um projeto. Existem ferramentas e existe um inimigo que tenta sabotar a obra. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Então, antes de eu te entregar a chave, eu preciso que você prepare o lugar. Aí onde você está, no silêncio do seu quarto, respire fundo. Solte o ar devagar. Esvazie a sua mente das vozes do dia, das listas de tarefas, das preocupações que te cercaram até agora. Nós vamos entrar em um território sagrado, um território que o inimigo tentou transformar em sua prisão, mas que Deus está prestes a revelar como sua sala do trono particular. O que eu vou te mostrar agora são os 4 sinais inequívocos de que a sua solidão não é um acaso, mas um projeto do inimigo, uma arquitetura espiritual montada ao seu redor por uma entidade que eu chamo de o arquiteto do isolamento. Ele não te ataca com gritos, ele te ataca com silêncio. Preste atenção. Reconheça as ferramentas dele e você tomará de volta o poder que ele roubou de você. O primeiro sinal é a súbita fadiga social. Pense na semana passada. Uma pessoa que te edifica, que acende a sua fé, te chama para um café, para uma célula. A sua primeira reação é alegria. Mas minutos depois, uma onda de exaustão inexplicável toma conta do seu corpo. De repente, a ideia de sair de casa parece um esforço monumental. Você inventa uma desculpa, cancela o encontro e sente um alívio imediato
seguido por uma culpa que você não entende. O arquiteto do isolamento te convenceu que ficar sozinho é mais seguro, quando, na verdade, ele está apenas cortando suas fontes de força. O segundo sinal é a anestesia espiritual. São 10:30 da noite. O dia acabou. É o único tempo que você tem para Deus. A sua Bíblia ou o celular com o aplicativo está ali na mesa de cabeceira. Você decide: agora eu vou orar. Mas no exato instante em que sua mão se move em direção a ela, uma onda de sono avassaladora te atinge. Ou, de repente, sua mente é inundada com uma lista de tarefas inúteis para o dia seguinte. Sua mão muda de direção. Você pega o controle remoto, pega o celular e abre uma rede social. O momento passou. A conexão foi sabotada. E sobre essa Bíblia que ficou na mesa de cabeceira, sobre essa mão que foi interrompida no meio do caminho, eu preciso que você saiba: existe um escudo para isso. Se você precisar sair antes do fim, eu já deixei ele te aguardando no primeiro comentário fixado. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O terceiro sinal é o eco da dúvida. Você cria coragem e compartilha um sonho, um vislumbre do seu chamado com alguém próximo, alguém em quem você confia. A pessoa, muitas vezes com boa intenção, responde: mas você não acha melhor ter um plano B? Seja mais realista. A conversa acaba, você volta para casa. Mas essa frase não. Ela fica ecoando na sua mente por dias como um veneno lento. Seja realista. Seja realista. O arquiteto do isolamento usa as pessoas que você ama para plantar sementes de dúvida que você mesmo não plantaria. O quarto sinal é a memória reescrita. Você se lembra de uma grande vitória, de um livramento, de uma porta que Deus abriu no passado. Mas, ao lembrar, a memória vem diferente. Você começa a pensar: mas aquilo foi sorte, né? Fulano me ajudou. Não foi tão impressionante assim. O arquiteto do isolamento entra nas suas memórias e as reescreve, tirando a assinatura de Deus e colocando a assinatura do acaso. Ele faz isso para te convencer de que, se Deus não agiu no passado, ele certamente não agirá no seu futuro. Se você se reconheceu em pelo menos 2 desses 4 sinais, a sua presença aqui não é uma coincidência. É uma confirmação. O Espírito Santo te trouxe até aqui para desmascarar o inimigo e te entregar as armas para lutar de volta. Isso não é depressão. Isso não é uma fase ruim. Isso é uma guerra espiritual direcionada contra o seu propósito. E hoje a sua posição de defesa acaba. Hoje você começa o contra-ataque, porque agora que você entende como o inimigo opera, você está pronto para entender como Deus opera. E a genialidade de Deus é tão grande que ele usa a própria arma do inimigo contra ele. O seu Pai Celestial vai usar o mesmo isolamento que o inimigo projetou para te destruir, como o laboratório secreto para te construir. O veneno vai se tornar o antídoto. E se o Espírito Santo acabou de testificar isso aí no seu espírito, se você sentiu um arrepio de reconhecimento enquanto eu descrevia essas cenas, eu quero que você faça algo profético. Vá até a seção de comentários e escreva o número 777. Isso não é por um algoritmo, isso é um ato de concordância espiritual. O seu 767 é a sua declaração de que você não está mais cego. É o seu grito de guerra no mundo espiritual dizendo: eu vejo você, arquiteto do isolamento, e o seu tempo na minha vida acabou. Antes de eu te mostrar o instrumento de blindagem que vai cobrir a sua mente, sua casa e seu propósito, eu preciso te dar o nome do que você carrega. O que o inimigo odeia em você é que você foi marcado para ser escondido. Existe uma palavra na Bíblia para o ato de Deus pegar algo de imenso valor e ocultá-lo para protegê-lo de olhos invejosos e de ataques prematuros. E essa palavra é a chave que abre a porta da sua câmara secreta. A diferença, escolhido entre ser escolhido e ser coberto, é um decreto de proteção. É a decisão do céu de dizer: este aqui eu escondo. O arquiteto do isolamento te fez acreditar que você estava abandonado, quando na verdade você estava sendo selado.
O selo dessa hora que você está atravessando foi visto. E hoje, o Pai prescreve a blindagem para a sua alma, porque a sua câmara secreta não foi feita para ser uma prisão, mas uma fortaleza. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu já vi escolhidos, guerreiros com chamados que poderiam abalar nações, murcharem em seus quartos, convencidos de que a solidão era o seu destino final. Eu vi a luz em seus olhos se apagar, não por pecado, mas por exaustão de lutar uma guerra invisível sozinho. Eu chorei diante de Deus perguntando por que o inimigo conseguia neutralizar os mais valentes com a arma do silêncio. E foi nessa busca que o céu me revelou que o isolamento era o ataque, mas o esconderijo era a estratégia de Deus. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. É um cansaço na alma que te impede de sonhar, uma névoa que te faz esquecer das promessas que um dia queimaram no seu peito. É uma paralisia que te transforma em espectador da sua própria vida, assistindo os outros correrem enquanto você não consegue dar o próximo passo. É uma solidão que te encontra até mesmo no meio da multidão, um lembrete constante de que você opera em uma altitude que poucos compreendem. Essas não são apenas dores, são os sintomas de um propósito tão grande que precisou ser construído em segredo. Antes de eu nomear o escudo que quebra essa paralisia espiritual, leva o seu polegar até o primeiro comentário fixado e apenas o posicione lá. Não precisa clicar ainda. Apenas posicione. Esse é um ato profético de preparação para o que está prestes a ser depositado em seu espírito. Foi quando eu mesmo estava atravessando um deserto de silêncio, perguntando a Deus por que tantos de seus filhos mais valentes estavam sendo neutralizados pela solidão, que o Espírito Santo me levou a um conjunto de chaves espirituais. Eu vi que não era uma falha, mas um ataque. Foi nesse lugar de busca que o Pai colocou em minhas mãos o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Este livro digital não é teoria, é a arma que o céu te entrega hoje. Mas, atenção, restam poucas cópias desse livro digital. Se você sente que foi chamado para este momento, clique agora, baixe o seu exemplar e volte aqui para escrever Amém. Esse será o seu sinal de fé declarado. O link está te esperando no primeiro comentário fixado. A Bíblia diz em 1 Reis que, quando Elias estava na caverna, escondido e sozinho, Deus não falou com ele no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. O Senhor falou com ele num som de um suave sussurro. Pense nisso. A direção mais poderosa da vida do profeta não veio em um evento espetacular, mas no silêncio de seu esconderijo. Este livro te ensina a calibrar o seu espírito para ouvir esse sussurro, para encontrar a voz de Deus exatamente no lugar onde o inimigo tentou te convencer de que só havia silêncio e abandono. E o valor para ter acesso a essa cobertura espiritual pelos próximos 12 meses é menor do que a pizza que você pede no sábado à noite e come sozinho. É menos que a assinatura do streaming que você usa para anestesiar a sua mente antes de dormir. É menos que os 2 cafés que você toma na rua para tentar encontrar energia. E eu sei que você vai hesitar. Você vai pensar, mas talvez eu não seja realmente um escolhido. Só estou sozinho. Isso pode ser intenso demais para mim agora. Essa é a voz do arquiteto do isolamento, usando sua última cartada para te manter exatamente onde você está. E para que essa voz de dúvida se cale de uma vez por todas, eu tomo todo o risco para mim. Você tem 7 dias de garantia incondicional. Você pode baixar o livro, ler, absorver as orações, e se em 7 dias você não sentir a atmosfera do seu quarto mudar, se a sua mente não começar a ser fortalecida, você me envia um único e-mail e eu devolvo todo o seu investimento. Sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. O risco está todo sobre os meus ombros, não sobre os seus. Marcos, um homem de 44 anos de Recife, sentia uma culpa profunda por se afastar de amigos e familiares. Ele achava que era um defeito, uma frieza em seu coração, até que leu o livro e entendeu o princípio de Satar. Ele me escreveu dizendo: eu chorei de alívio. Pela primeira vez, eu tive paz com o meu processo, entendendo que não estava me afastando,
estava sendo guardado. Juliana, uma designer de 38 anos de Florianópolis, sentia que suas melhores ideias eram paralisadas por uma inveja silenciosa antes mesmo de nascerem. Ela vivia com um bloqueio criativo constante. Após aplicar as orações de blindagem, ela disse: "É como se um nevoeiro tivesse se dissipado da minha mente. Eu aprendi a operar em secreto, a proteger meus projetos no mundo espiritual antes de os expor ao mundo físico. Minha criatividade explodiu." Carlos, um pastor de 52 anos de Goiânia, se sentia invisível, comparando sua pequena igreja com ministérios maiores e sentindo-se um fracasso. O conceito do livro sobre florescer no secreto o libertou. Ele compartilhou: "Eu parei de buscar os aplausos dos homens e comecei a buscar a aprovação daquele que me vê no secreto. Minha igreja não cresceu em números, mas cresceu em uma profundidade e poder que eu nunca imaginei ser possível. E agora eles estão lá, vivendo a promessa que um dia pareceu tão distante. A mesma promessa que hoje bate à sua porta. Com a mesma tela em branco na sua frente, sentindo a mesma paralisia criativa, sentindo a mesma voz de dúvida, com a mesma tela em branco na sua frente, sentindo o mesmo esgotamento mental, sentindo a mesma comparação te roubando a paz. Com a mesma tela em branco na sua frente, sentindo a mesma vontade de desistir, sentindo que seu dom é pequeno demais. Com a mesma tela em branco na sua frente, sentindo a mesma solidão no meio do processo, sentindo que ninguém entende a sua guerra. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa. Como eu já te disse mais cedo, nós não recebemos um único centavo por cada palavra profética que eu entrego para você aqui no canal. A forma de você devolver algo do que recebe aqui e de fortalecer esta mensagem é através do nosso link de doação voluntária, que também está no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Qualquer quantia que o Espírito Santo colocar no seu coração hoje, qualquer valor que couber na sua mão, é isso que mantém o nosso canal de pé, é isso que paga a conta de luz, é o que permite que a próxima mensagem chegue até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou hoje. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas existe algo que essa blindagem celestial pode atrair, uma atenção que pode tentar esmagar o seu propósito mesmo debaixo da cobertura de Deus. É um tipo específico de ataque que vem depois que você é coberto. É uma retaliação do inimigo, não contra você, mas contra o que você está prestes a se tornar. E o nome dessa retaliação vai te chocar. Agora a hora chegou. A hora de nomear o lugar onde você esteve. O arquiteto do isolamento te fez acreditar que o seu quarto era uma cela de prisão. Ele te convenceu de que o silêncio era a prova do abandono de Deus. Mas o que o inimigo mais teme não é a sua força, é o segredo que o seu silêncio protege. A retaliação dele não é te destruir, mas te expor antes da hora. Porque o que está sendo forjado em você, no secreto, tem o poder de derrubar o império de mentiras dele. Existe uma palavra no hebraico para o ato divino de esconder algo de valor inestimável. Não para punir, mas para proteger. Não para esquecer, mas para preservar. A palavra é satar. O inimigo, em sua astúcia, te ensinou que, se Deus não está visível, ele está ausente. Ele quer que você confunda o silêncio de Deus com o desprezo de Deus. Ele quer que você acredite que estar escondido é o mesmo que ser rejeitado. Mas satar, não significa que Deus se esconde de você. Significa que Deus esconde você. Ele te envolve em um manto de invisibilidade estratégica. Ele te coloca em uma câmara secreta espiritual, um lugar onde a inveja não pode te tocar, onde a contaminação do mundo não pode manchar o óleo fresco que ele está derramando sobre a sua cabeça. O que você sentiu como rejeição era, na verdade, a mais alta forma de proteção divina. O seu isolamento é a prova do seu valor. É exatamente o que o salmista Davi declarou no Salmo 27. Pois no dia da adversidade ele me ocultará, satar, no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me elevará. Você ouviu.
O esconderijo é para o dia da adversidade. O pavilhão não é uma masmorra, é a tenda do rei. Você não foi descartado, você foi promovido para um lugar de intimidade que só é acessível àqueles que carregam um peso de glória futuro. Eu te escondi, porque o que eu coloquei em você é valioso demais para ser exposto antes da hora. O seu silêncio não é punição, é a minha mão te cobrindo. O seu quarto não é uma prisão, é o meu tabernáculo. Você não foi esquecido, você foi guardado. Veja o profeta Elias. Ninguém jamais manifestou tanto poder em Israel. Ele orou e o fogo desceu do céu no Monte Carmelo. Ele derrotou centenas de profetas inimigos sozinho. Ele era o homem do momento, o herói da nação. Mas após a sua maior vitória pública, veio a sua maior crise privada. Uma única ameaça da rainha Jezabel, a personificação da inveja espiritual, foi suficiente para fazê-lo fugir para o deserto. O homem que enfrentou um exército agora corre de uma única voz. Ele vai tão longe quanto pode, senta-se debaixo de uma árvore e pede a morte. Basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Sozinho, exausto, convencido de que ele era o único que restava, Elias entra em sua própria caverna, sua própria câmara secreta de desespero, o seu próprio satar. Ele se sentia exatamente como você se sente agora, abandonado após ter dado tudo de si. E então, no silêncio daquela caverna em Horebe, Deus o chama para fora. E o que acontece a seguir é a chave para o seu momento atual. Passou um grande e forte vento que quebrava as montanhas, mas o Senhor não estava no vento. Depois um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E, depois de todo o barulho, de toda a demonstração de poder que o mundo aplaudiria, Deus falou. E como ele falou? Num som de um suave sussurro. A direção mais importante da vida de Elias, a comissão que redefiniria seu legado, não veio no palco do Carmelo, mas no silêncio da caverna. Eu me lembro de uma mulher de Belo Horizonte, com seus 30 e poucos anos. Ela tinha uma carreira corporativa promissora, mas foi demitida inesperadamente. Por meses, ela se sentiu invisível para o mercado de trabalho, e pior, invisível para Deus. Ela se trancou em seu apartamento, sentindo-se uma fraude, um fracasso. Era o seu período de satar. O arquiteto do isolamento sussurrava em seu ouvido todos os dias que seu tempo havia passado. Mas no fundo do poço, no silêncio forçado, ela começou a ouvir um outro sussurro. Um sussurro que a levou a começar a escrever sobre sua fé, anonimamente, em um blog. O que começou como um diário secreto para não enlouquecer, se tornou um ministério online que hoje alcança milhares de pessoas que se sentem exatamente como ela se sentiu. Invisíveis. Ela me disse uma vez, se eu não tivesse sido demitida, se eu não tivesse sido forçada àquele silêncio, eu jamais teria encontrado a voz que Deus realmente me deu. A caverna foi o meu lugar de nascimento. O que o inimigo planejou como seu túmulo, Deus usou como seu útero. O seu esconderijo não é o seu fim, é o seu ponto de origem. E o que nasce em Satar, o que é forjado no segredo do tabernáculo de Deus, carrega uma unção que o inimigo não pode imitar e um poder que a inveja do mundo não pode destruir. Mas agora que você entende o lugar onde está, você precisa ser equipado para o que acontece quando Deus decide que o tempo de Satar está terminando. Porque quando a porta da câmara secreta se abre, 3 identidades são liberadas em você. E são essas 3 identidades que o arquiteto do isolamento mais teme. Quando a porta dessa câmara secreta se abre, você não sai o mesmo. O período de Satar, de ser escondido, ativa em você uma de 3 unções, uma de 3 identidades espirituais que o céu comissiona para esta estação da Terra. Reconhecer a sua identidade é o primeiro passo para operar nela. Ouça com o seu espírito, pois uma destas 3 funções foi talhada para você no silêncio. A primeira identidade é a do portador do segredo. Você é aquele a quem Deus confia os seus planos antes de os revelar ao mundo. Você carrega em seu espírito os projetos do céu, as estratégias divinas,
as palavras que ainda não podem ser ditas. A sua sensibilidade não é fraqueza, é o receptor pelo qual Deus sussurra os seus segredos. Imagine um vaso de barro selado, aparentemente comum por fora, mas que carrega um pergaminho real por dentro. O arquiteto do isolamento ataca você tentando te convencer de que esse segredo é um fardo pesado demais, te tentando a compartilhá-lo antes da hora para aliviar a pressão, o que anularia o poder do tempo de Deus. A segunda identidade é a do sentinela do silêncio. Você é o vigia espiritual, posicionado nos muros da madrugada. Sua função não é lutar com a espada, mas com a quietude. No seu silêncio, na sua intercessão solitária, você protege territórios, famílias e ministérios. Você sente o ataque inimigo antes que ele se materialize e o desfaz em oração, no secreto do seu quarto. Imagine-se no alto de uma muralha à meia-noite, com a cidade inteira dormindo sob sua guarda e seus olhos espirituais abertos na escuridão. O inimigo te ataca enchendo o seu silêncio com ansiedade, distrações e um barulho mental ensurdecedor, tentando te fazer abandonar o seu posto de vigia, acreditando que o seu silêncio não faz diferença. A terceira identidade é a do construtor de altares privados. Você tem a unção de criar lugares de encontro com Deus onde não havia nada, não em grandes templos, mas no canto do seu quarto, na pausa do seu almoço, na caminhada solitária. Você ergue memoriais de adoração que santificam a sua própria vida e a atmosfera ao seu redor. Sua vida é marcada por lugares onde Deus se manifestou a você. Pense em Jacó, pegando a pedra que usou como travesseiro e a ungindo como um altar. O arquiteto do isolamento te ataca, sussurrando que a sua adoração privada não tem valor se ninguém a vê. Ele te injeta o veneno da comparação e o desejo por um palco, tentando te convencer a trocar a profundidade do altar secreto pela superficialidade do aplauso público. Agora, o Espírito Santo está destacando uma dessas três identidades no seu coração. Você sabe qual é. Não racionalize, apenas sinta. Portador do segredo, sentinela do silêncio, construtor de altares privados. Desça até a seção de comentários agora mesmo e escreva o nome do arquétipo que o céu te mostrou que você é. Este não é apenas um comentário. É a sua assinatura em um documento espiritual. É você dizendo sim para a unção que foi forjada em você na caverna. É o seu ato de tomar posse da sua identidade pós-Satar. E o portador do segredo, o sentinela do silêncio, ou o construtor de altares que você acabou de declarar ser, sem a cobertura completa que Deus desenhou para essa identidade, se torna um alvo perigosamente exposto. Entenda isso. Escolhido. Cada uma dessas unções tem uma vulnerabilidade específica que o inimigo conhece bem. É por isso que o segredo das orações que blindam os escolhidos foi liberado para esta estação. Ele contém as orações de ativação e proteção para a sua identidade específica. Não espere ser atacado na sua nova função, para então buscar o escudo. A decisão que você tomar nas próximas 72 horas pode definir como você exercerá essa unção pelos próximos 12 meses. Vá até o primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar deste manual de guerra espiritual. A hora de se armar não é durante a batalha, é antes dela. Mas o arquiteto do isolamento é astuto. Ele não usa a mesma arma para todos. Existe uma tática que ele reserva especificamente para o portador do segredo, uma outra para o sentinela, e uma terceira, ainda mais sutil, para o construtor. E essa é a próxima palavra que o céu me ordena a te entregar. Você precisa conhecer a arma que está apontada para a sua cabeça. O arquiteto do isolamento tem 3 táticas de retaliação que ele guarda para o escolhido que acabou de entender que está coberto. Ele as usa no exato momento em que você toma posse da sua nova identidade. O objetivo dele não é mais te convencer de que você está sozinho. Agora o objetivo é te fazer duvidar da unção que você acabou de receber. Ele vai tentar te provar que o que aconteceu aqui, neste vídeo, foi apenas emoção. Preste muita atenção. A primeira tática é a bomba de dúvida.
Horas depois de este vídeo acabar, talvez amanhã de manhã, uma voz que soa exatamente como a sua vai sussurrar: mas e se eu estiver inventando tudo isso? E se eu não for um portador do segredo, apenas uma pessoa solitária querendo se sentir especial? Essa voz vai usar a sua própria lógica contra você. A sua arma contra isso é a declaração de 3 pontos. No exato momento em que a dúvida vier, você vai parar, colocar a mão sobre o seu coração, ação simbólica, declarar em voz alta: eu sou quem Deus diz que eu sou, declaração verbal, e citar o Salmo 27, 5. No dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. Escritura. Você precisa quebrar o silêncio com a palavra. A segunda tática é a crise de distração fabricada. De repente, um problema urgente vai surgir do nada. Um conflito no trabalho, uma demanda inesperada da família, uma conta que você esqueceu de pagar. Algo que exige toda a sua atenção e energia mental, te puxando para fora do lugar de quietude espiritual que você alcançou. A sua arma é o campo de discernimento de prioridade divina. Você vai respirar fundo e perguntar ao Espírito Santo: isso é uma batalha que o Senhor quer que eu lute agora, ou uma distração para me tirar do meu posto? A resposta virá como uma paz ou uma inquietação. Se for uma distração, você a entregará a Deus em oração e se recusará a gastar sua força espiritual com ela. A terceira tática é o isolamento orquestrado pós-revelação. O inimigo vai usar o silêncio novamente, mas de uma forma diferente. Ele vai te bombardear com pensamentos como: ok, você entendeu tudo isso, mas olhe ao redor, ninguém mais está vivendo isso. Você é o único que precisa se esconder, que precisa dessas orações. Você é estranho. Você é diferente. A sua arma contra isso é a consciência do exército invisível. Você precisa entender que o que você está sentindo é um sinal de promoção, não de exclusão. É calibragem. É o sinal de que o Espírito Santo te separou para uma estação que a sua vida antiga não conhece. Você não está sozinho. Você apenas subiu para uma altitude onde menos pessoas conseguem respirar. Esse silêncio que tenta te convencer de que você é o único. Essa é a voz que você confunde com a sua. É a voz que te diz que a sua nova identidade é um fardo, não uma coroa. É exatamente para silenciar essa voz de uma vez por todas que as orações que blindam os escolhidos foram reveladas. Esse livro não é sobre teoria, é sobre calar o acusador com a autoridade que o céu te deu. Você tem 72 horas. É a janela que o céu te dá para selar a palavra que você recebeu hoje com a ação de se cobrir. Não deixe a emoção passar para depois decidir. A obediência é agora. O link para o seu manual de blindagem espiritual continua no primeiro comentário fixado. E ainda tem mais uma coisa que eu preciso te falar. Algo que o arquiteto do isolamento não quer, de forma alguma, que você ouça. É o protocolo do céu para o momento em que a porta da sua câmara secreta finalmente se abre. É o que acontece depois. Eu te imploro no Espírito. Não trate o que aconteceu aqui como apenas mais um vídeo. Não o feche e volte para a sua vida como se nada tivesse mudado. O céu parou para te encontrar hoje. Ignorar esse encontro é dizer a Deus que o barulho do mundo é mais importante do que o sussurro dele. Leve isso a sério. A sua próxima estação depende da honra que você der a este momento. E porque eu sei que o inimigo tentará apagar a memória do que foi dito aqui, eu te peço para fazer 2 coisas. Primeiro, se inscreva neste canal para que você continue debaixo desta cobertura profética. Segundo, salve este vídeo. Crie uma playlist chamada Meu Esconderijo ou Minha Caverna e o coloque lá. Nos dias de ataque, nos dias em que a bomba de dúvida explodir, você precisará voltar aqui para se lembrar de quem você é e de onde Deus te colocou. Agora respire. Solte o ar devagar. Eu quero que você visualize uma porta. Não é uma porta grande ou ornamentada. É uma porta simples de madeira, no corredor da sua alma. É a porta que você tem evitado. Por baixo dela, uma luz suave e quente vaza, e você ouve, bem ao longe,
o som de uma tempestade. Essa é a tempestade da sua vida, do barulho do mundo, das vozes da dúvida. Mas a luz debaixo da porta promete um refúgio. É a entrada para a sua câmara secreta, seu satar. Agora, com a sua mão espiritual, eu quero que você empurre essa porta. Ela se abre sem resistência. Ao entrar, o som da tempestade lá fora se torna um murmúrio distante e impotente. Aqui dentro não há escuridão, mas uma quietude iluminada. O ar é puro. E no centro deste lugar, você ouve, não com os seus ouvidos, mas com o seu espírito. É o som de um suave sussurro, a mesma voz que encontrou Elias na caverna. Este é o lugar que o inimigo te fez temer, mas é o seu lugar de encontro. Dê um passo para dentro e sinta a porta se fechar atrás de você. Ela não te tranca, ela te sela. Sela você para dentro e o mundo para fora. Este não é um lugar de punição, é um lugar de consagração. É aqui, nesta câmara secreta, que o óleo da sua unção é preparado, longe da poeira do mundo. É aqui que o seu propósito recebe a assinatura do céu. O que você chamava de solidão, Deus chama de santuário. E neste lugar, eu declaro sobre a sua vida. Solte agora o peso da espera. Toda a angústia de olhar para o relógio de Deus e achar que ele está atrasado. Toda a dor de ver outros passando na sua frente. Solte a ansiedade que te fez pensar que a sua promessa tinha uma data de validade. O tempo de Deus não é o seu. A sua demora não foi esquecimento, foi aprofundamento. Você não estava esperando, estava sendo forjado. Solte agora a voz da autocobrança. Aquela voz que soa como a sua, mas que foi plantada pelo arquiteto do isolamento. A voz que te acusa de não orar o suficiente, de não ser bom o suficiente, de ser o culpado pelo seu próprio isolamento. Essa voz é uma mentira. Eu a silencio agora em nome de Jesus. Você não está aqui por falha sua. Você está aqui por decreto divino. O seu valor não está no seu desempenho, mas na escolha dele. E, finalmente, solte a vergonha da rota lenta. Solte a humilhação de ter que explicar por que você ainda não chegou lá. O caminho do escolhido não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma jornada de escalada. Cada passo lento foi para fortalecer os seus músculos espirituais. Cada platô de aparente estagnação foi para te aclimatar a uma nova altitude. Sua rota não foi lenta, foi estratégica. O céu nunca teve pressa com aquilo que planejou para ser eterno. E agora, na autoridade do Espírito que me ungiu para este momento, eu ativo as identidades forjadas em você neste tempo de Satar. Eu ativo agora o portador do segredo em você. A capacidade de carregar os planos do céu sem a necessidade da validação da terra. A fidelidade para guardar o que é santo até o tempo determinado. A unção para discernir o que deve ser dito e o que deve ser selado no coração. Eu ativo agora o sentinela do silêncio em você. O seu posto de vigia na madrugada está comissionado. Seus joelhos no chão movem os céus. Sua intercessão silenciosa é uma arma de guerra que desfaz fortalezas enquanto o mundo dorme. Que seus olhos espirituais se abram para ver os ataques do inimigo de longe e que sua boca seja cheia da autoridade para cancelá-los no secreto. Eu ativo agora o construtor de altares privados em você. Onde quer que você pise, o chão se torna santo. A unção para transformar o lugar comum em lugar de encontro está sobre a sua vida. Seu quarto, seu carro, seu lugar de trabalho. Que cada lugar de adoração secreta que você levantar se torne um portal para a manifestação da glória de Deus na sua vida e através de você. E agora, debaixo dessa unção, eu declaro cobertura sobre a sua mente. Todo pensamento de autossabotagem, toda fortaleza de dúvida que o arquiteto do isolamento construiu nos seus pensamentos, cai por terra agora. Eu declaro que a sua mente é território de Cristo. Onde havia confusão, que haja clareza. Onde havia o eco da dúvida, que haja o som do suave sussurro. Sua mente não é mais um campo de batalha. Ela é um jardim fechado, guardado pelo Espírito Santo. Eu declaro cobertura sobre a sua casa e os seus vínculos. Que toda a atenção invisível,
Toda a parede de silêncio que o inimigo ergueu entre você e aqueles que você ama seja dissolvida. Que a paz que excede todo o entendimento inunde cada cômodo. Eu cubro seus relacionamentos com a unção de Satar, para que sejam protegidos da inveja e da incompreensão. Que a sua casa não seja mais um lugar de solidão, mas a sua primeira embaixada do céu na terra. E eu declaro cobertura sobre os seus caminhos e o seu propósito. Que toda a paralisia espiritual seja quebrada. Que seus pés sejam liberados para correr na direção do seu chamado. Eu declaro que os caminhos tortuosos se endireitam e os lugares ásperos se aplainam diante de você. O seu propósito, selado no secreto, agora recebe uma cobertura divina contra todo ataque prematuro e toda exposição antes da hora. O que foi forjado na caverna está protegido para o dia da sua manifestação. Eu te escondi porque o que eu coloquei em você é valioso demais para ser exposto antes da hora. O seu silêncio não foi punição, foi a minha mão te cobrindo. Cada vez que você se sentiu invisível, era eu te tornando invisível para o radar do inimigo. Cada porta que se fechou foi a minha mão te guiando para dentro da câmara secreta, o único lugar seguro para a metamorfose que eu decretei para a sua vida. O seu quarto não foi uma prisão, foi o meu tabernáculo particular. Onde você chorou sozinho, eu estava coletando as suas lágrimas. Onde você se sentiu esquecido, eu estava gravando o seu nome na palma das minhas mãos. O inimigo te disse que o meu silêncio era ausência, mas o meu silêncio era a prova da minha concentração em você. Eu estava ocupado demais tecendo o seu futuro para responder às dúvidas do seu presente. Por isso, essa identidade que você recebeu hoje, de portador do segredo, sentinela do silêncio ou construtor de altares, não foi você quem a escolheu. Fui eu quem a forjei em você, no fogo da quietude. É a sua verdadeira identidade, despida do barulho do mundo. É quem você é quando ninguém está olhando. E é essa identidade que o inferno mais teme, porque ela opera a partir de um lugar que ele não pode alcançar. Não tema a porta que se abre. Não tema a luz que começa a entrar. O tempo do esconderijo, Satar, serviu ao seu propósito. Agora eu te chamo para fora da caverna, não para o barulho do mundo, mas para a altitude do seu chamado. O que foi plantado em segredo florescerá em público, mas as raízes sempre estarão aqui, neste lugar secreto comigo. Lembre-se disto nas madrugadas. Você não foi esquecido, você foi guardado. A sua solidão foi a sua sala de coroação, e o sussurro que você ouviu no silêncio é a única voz que importa. Eu quebro agora a maldição do isolamento que te fez acreditar que estar sozinho era estar abandonado. Eu quebro agora o poder da comparação que roubou a alegria do seu processo lento e estratégico. Eu quebro agora todo o decreto de atraso e estagnação que o inimigo declarou sobre o seu propósito. Você está comprometido, não com um sentimento, mas com um processo. Seu sim no silêncio do seu quarto foi ouvido nos céus como um trovão. O seu compromisso não é com o resultado, mas com aquele que garante o resultado. E esse compromisso te sela. Você está comissionado. A sua identidade secreta agora recebe uma comissão pública. O que foi forjado na caverna agora tem autoridade para operar do lado de fora dela. Você não é mais um candidato. Você é um embaixador. A sua comissão não veio de homens, e por isso homens não podem revogá-la. Você está enviado, não para o conforto, mas para o conflito. Não para ser visto, mas para transformar o que você vê. Você é enviado como uma flecha polida, que foi guardada na aljava do Pai para o momento exato. E o seu momento é agora. Vá, e saiba que eu vou com você. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Permanece dentro desse silêncio. O Pai ainda está falando em você. Tua língua vai pedir o amém. Ainda não. Espera o meu sinal. Ele vai vir. E enquanto você sente a minha mão te cobrindo, te escondendo do radar do inimigo, eu preciso que você pare por um instante e olhe para esse comentário fixado. O que você viveu aqui foi real. Foi um encontro. Mas encontros sem ferramentas se tornam apenas memórias.
O que está na sua mão pegar agora é a ferramenta para que este encontro se torne a sua nova realidade diária. O segredo das orações, que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Não é um livro escolhido, é o arsenal que o céu te entrega para você guardar o que recebeu hoje. É o manual de operações para a identidade que acabou de ser ativada em você. É o que você vai ler na madrugada, quando a voz da dúvida tentar te convencer de que tudo isso foi só um sonho. E você tem acesso a essa cobertura por menos do que a pizza que você come sozinho, por menos do que a assinatura que você usa para se anestesiar. E o seu risco é zero, porque a garantia de 7 dias continua de pé. Você tem tudo a ganhar e absolutamente nada a perder, a não ser as correntes que te prenderam nesse quarto por tanto tempo. Essa voz que sussurra agora: talvez eu não seja realmente um escolhido, só estou sozinho. Esse isolamento é culpa minha, eu que afastei as pessoas. Eu não preciso de um livro, só preciso orar mais. Vou esperar essa fase ruim passar sozinha. Isso é muito intenso para mim agora, depois eu vejo. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Conhece as suas desculpas, mas é a voz do arquiteto do isolamento, tentando sua última cartada para te manter na cela cuja porta já foi aberta. Hoje, você não negocia mais com essa voz. Você a silencia. E agora, a última palavra. E ainda nessa mesma temporada, eu vou voltar aqui para te entregar o selo da rocha, uma palavra específica sobre como se manter firme e inabalável quando as primeiras tempestades vierem testar a sua nova identidade. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Mande este vídeo agora para um escolhido que você sabe que está trancado em seu próprio quarto, sentindo-se invisível para o mundo e para Deus. Mande para aquele que você sabe que está lutando uma guerra silenciosa. Não escreva nada, apenas envie. O Espírito Santo falará por você. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. E se por algum motivo você chegou até aqui e ainda não se armou para o que vem depois, se você ainda não baixou o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual, o link continua te esperando no primeiro comentário fixado. A porta da câmara secreta está aberta. A decisão de sair dela equipado é sua. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Agora sim, agora você pode dizer amém. Diga comigo agora. Amém. E eu, o Pai, escutei. O que foi selado em secreto hoje será gritado sobre os telhados amanhã. A sua história acaba de mudar de autor.